Oi pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos à nossa aula. Professor Carlão, terceiro ano, Colégio Coração de Jesus. Beleza, pessoal? Espero que todos estejam bem e se cuidando. Nós vamos dar sequência, continuidade à nossa aula 14, que nós começamos na nossa última aula a tratar do assunto crise do feudalismo. Tudo bem? Então, portanto, nós estamos na aula 14, o livro de vocês é o livro 2, página 37 da apostila do livro 2, ok? Tenham todos uma boa aula. Então, qual era o tema da aula que nós estávamos tratando? Crise do feudalismo. Começamos a estudar os fatores geradores da crise do feudalismo. Na verdade, nós estudamos apenas um fator, e todas as consequências que vieram foram a partir das transformações geradas por este fator, que foram as cruzadas, né? Vamos relembrar da nossa última aula? O movimento cruzadístico criado pelo Papa Urbano II da Igreja Católica tinha como objetivo libertar Jerusalém, a terra santa dos cristãos, do domínio dos árabes, dos islâmicos, que estavam em processo de expansão do Estado teocrático islâmico e dominar uma área de peregrinação aos cristãos. A igreja reage, organiza um movimento na Europa Ocidental, um movimento armado denominado de cruzadas. Os cruzados eram os soldados de Cristo, aqueles que formavam exércitos que iam lutar contra os sarracenos, os árabes, pela libertação de Jerusalém. Vimos que esse fator foi um fator religioso. Contudo, o movimento das cruzadas, a sua organização pela Igreja Católica, passa também por questões políticas, por questões econômicas, por questões sociais, que estavam também envolvidas no contexto da formação do movimento das cruzadas, tudo bem? E nós vimos que, como consequência do movimento das cruzadas, foi a interação, a integração econômica entre a Europa Ocidental e o Oriente, né? Restabelecendo as rotas comerciais, em especial a partir da reabertura do mar Mediterrâneo, favorecendo o desenvolvimento da rota marítima do Mediterrâneo, a principal rota comercial que interligava a Europa Ocidental ao Oriente, aonde a busca pelos produtos denominados de especiarias era o principal objetivo desses mercantes, desses comerciantes, né? Que daria lugar ao surgimento do comércio na Europa, fato esse que nós chamamos de renascimento comercial. E como consequência do renascimento comercial, nós vimos o surgimento das feiras, dos entrepostos comerciais, o surgimento dos burgos, que deu origem às feiras medievais, que deu origem ao surgimento da classe denominada de burguesia, aquela que faria total diferença nas transformações na época da Baixa Idade Média, ocasionando a crise do feudalismo, e como consequência do renascimento comercial, o chamado renascimento urbano, o ressurgimento da vida urbana, da circulação monetária, da volta do comércio à Europa Ocidental dentro desse período. Foi esse o contexto geral que nós tratamos na nossa aula anterior, na nossa primeira aula, sobre a crise do feudalismo. E agora damos continuidade a elas. Meus amigos, minhas amigas, quando a gente fala em renascimento comercial e renascimento urbano, nós temos que lembrar para vocês que dentro dessas cidades a força de trabalho era baseada nas relações assalariadas de produção. É aqui que irão surgir as chamadas corporações de ofício, tudo bem? Corporações de ofício. Então, o que nós estávamos vendo? A mudança das relações sociais.
No feudalismo, nós vimos que a relação de produção econômica era a relação servil, baseada nas obrigações do servo para com os senhores. Agora, dentro das cidades, nós vamos ver a mudança para o modo de produção artesanal, baseado nas relações assalariadas. Aqui surgem as formas de associação de artesãos, o que nós historicamente chamamos de corporações de ofício. Corporações de ofício eram, portanto, a associação de artesãos produtores de um mesmo ofício, produtores de um mesmo trabalho. Então nós tínhamos centenas de corporações de ofício localizados dentro das cidades que estavam surgindo em pleno período denominado de crise do feudalismo. Então nós tínhamos a associação, a corporação de ofício dos trabalhadores dos sapateiros, nós tínhamos a corporação de ofício dos trabalhadores rendeiros, nós tínhamos as corporações de ofício dos marceneiros e assim consecutivamente. Por que é que esses artesãos, eles se organizavam sob a forma de associações? Por dois objetivos. Está aqui. O primeiro deles era para garantir o controle da produção. E quando eu falo garantir o controle da produção, era garantir o controle da quantidade que era produzida daquele produto e da qualidade produzida sobre aquele produto. Portanto, o controle da produção é o controle quantitativo e o controle qualitativo, quantidade e qualidade do produto. E é claro, a finalidade principal do controle da produção era a garantia do preço do produto, já que nós estamos falando sobre as relações iniciais que vão fundamentar a fase do chamado pré-capitalismo, onde eles queriam o domínio de mercado, eles queriam impedir, por exemplo, que corporações de ofício, de artesãos de outras cidades concorressem na cidade controlada por essa corporação os produtos. Então eles meio que tinham uma espécie de xenofobia, né, dos artesãos de cidades vizinhas, e era uma forma deles monopolizarem o mercado, tudo bem? Ainda eram objetivos das corporações de ofício, quando estas surgiram, a regulamentação das atividades de trabalho. Ou seja, o trabalhador, que era um artesão, que trabalhava produzindo os seus produtos, ele também tinha nas corporações de ofício um ponto de apoio, na medida em que as corporações de ofício elas chegavam mesmo a discutir questões de amparo a esses artesãos, tudo bem? Então aqui nós vamos ver aí o surgimento dessas associações que vão dizer qual é o tempo de trabalho, né? Qual é a quantidade de produto que cada artesão vai ser responsável pela produção. Ele vai regulamentar o ofício, as regras da relação de trabalho. Extremamente importante para você entender o processo evolutivo da organização das classes trabalhadoras na história mundial, tudo bem? As corporações de ofício, portanto, eram formas de associação e de organização dos artesãos. Lembra? O modo de produção dentro das corporações de ofício era o modo de produção artesanal, baseado nas relações assalariadas de trabalho. Tudo bem? Veja que transformação, né, jovens? O mundo feudal, baseado nas relações servis, nas obrigações talha, corvéia, banalidade, que o servo devia para o senhor feudal, numa economia agrária e sem circulação de moeda, cede espaço para uma relação de trabalho assalariada, baseada no modo de produção artesanal, dentro de uma vida urbana em processo de crescimento. São essas transformações que geram as contradições dentro do próprio sistema feudal, que vai ser a causa principal
da crise do feudalismo, momento em que nós atravessamos para a fase do chamado pré-capitalismo. Tudo bem? Demais fatores da crise do feudalismo, né? Então, tudo que nós estudamos até agora, para trás, são as consequências daquela primeira causa que nós estávamos estudando. Qual? As cruzadas, tudo bem? Então, as cruzadas, as crises climáticas, a crise agrária, a peste negra, são fatores geradores da crise do feudalismo. E o que nós vimos até agora foram as transformações ocasionadas pelo movimento das cruzadas a partir da reabertura do comércio através do mar Mediterrâneo. Tudo bem? Galera, demais fatores. Crises climáticas. Galera, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Crises climáticas, a crise agrária e a peste negra estão dentro do contexto que nós chamamos na história de a crise do século XIV. Vou repetir, está dentro do contexto histórico que nós chamamos de a crise do século XIV. Foram fatores também que associados estão diretamente relacionados à decadência, à crise do feudalismo. Primeira delas, as crises climáticas. Que crises climáticas foram essas, professor? A partir do século XIII, a Europa passa a viver um período de grande instabilidade climática. Ou chovia demais e enchia, alagava tudo, ou chovia de menos, secava e esturricava absolutamente tudo. Picos climáticos de calor exorbitante para períodos de geada e de nevadas constantes, com temperaturas abaixo de zero. Essas oscilações climáticas, elas foram um golpe mortal sobre o feudalismo, na medida em que o feudalismo tinha por base da produção econômica a agricultura, e a agricultura ela depende dos ciclos climáticos, a sua estabilidade como forma de garantia da produção. É claro que as crises climáticas, elas vão gerar o que, gente? A crise agrícola, a crise agrária, a retração, a diminuição da produção agrária, que somada às técnicas atrasadas de plantio, típicas do período do feudalismo, que não evoluíram, acabaram por gerar uma sociedade faminta. Então, a crise climática associada à crise agrária no feudalismo gera o que, gente? A fome, gera uma sociedade extremamente debilitada em termos de saúde, principalmente. Associa-se a isso ao surgimento da chamada peste negra, né? Peste negra, ou também conhecida como peste bubônica, matou 22 milhões de pessoas na Europa Ocidental a partir do século XIII e XIV da era cristã, tudo bem? A peste negra, peste bubônica, cujo agente transmissor é a pulga do rato, veio trazido do Oriente nas caixas dos produtos das especiarias, trazidas pelos comerciantes no processo de comercialização, né, de negociação dos produtos e especiarias entre o Ocidente e o Oriente. Devido às péssimas condições de saúde, devido às péssimas condições higiênicas das cidades que surgiam na Europa durante esse período, na medida em que essas cidades elas não se originaram com infraestrutura urbana como escoamento de água e esgoto, era comum a propagação desta doença que vitimou, como eu disse a vocês, 1/3 da população da Europa Ocidental, algo aproximadamente em torno de 22 milhões de seres humanos, né? Desacelerando o crescimento demográfico naquele período. Alguns até, por incentivo da Igreja Católica, viam essa situação de fome, viam essa situação de doenças como sendo o apocalipse.
ideia vendida pela Igreja Católica para informar o fim dos tempos nesse período. Tudo bem? Podemos aqui ainda incluir mais uma causa geradora da crise do feudalismo, a guerra, no caso, a Guerra dos 100 Anos, tudo bem? A Guerra dos 100 Anos. Portanto, os fatores principais da crise do feudalismo foram as cruzadas, que nós vimos anteriormente, as crises climáticas, a crise agrária associada como consequência das crises climáticas, a peste negra ou a peste bubônica e a Guerra dos 100 Anos, peste, fome e guerra, narrado pela Igreja Católica como sendo o Apocalipse. Vamos lembrar aqui que a Guerra dos 100 Anos, ela envolveu a disputa pelo trono, política, portanto, de origem política, entre a Inglaterra de um lado e a França de outro. Essa guerra que durou 116 anos, trouxe muito retrocesso, muita desorganização, muito atraso no desenvolvimento político e econômico desses dois países que eram dois grandes países feudais naquele período, tudo bem? Então está dentro do contexto da crise do século XIV, fatores esses principais geradores da crise do feudalismo. Beleza, galera? Era o que nós tínhamos para dizer para vocês a respeito desta aula. Finalizamos a aula 14, exercícios para serem resolvidos a partir da nossa página 40 e 41. Deliciem-se e tenham todos um bom dia. Até a próxima aula.